Fórum Mídias de hoje, 7 de janeiro de 2025. Vamos falar do filme, vamos falar do lado B do filme, o lado Bolsonaro do filme. Qual o envolvimento do Bolsonaro com o caso da morte do deputado Rubens Paiva, retratada num filme e que deu o prêmio à nossa Fernanda Torres. Ainda estou aqui. Aqui é uma reportagem que mostra que a mulher do general acusado de matar o deputado Rubens Paiva foi assessora do Bolsonaro. Ao longo do ano de 2003, quando era deputado federal, o Jair Bolsonaro nomeou em seu gabinete na Câmara como assessora parlamentar Maria de Fátima Campos Belhan. Ela é mulher do general reformado do Exército, José Antônio Nogueira Belhan. O general foi um dos quadros mais importantes do Exército nas ações de repressão durante a ditadura militar. Chefiou o DOI, Destacamento de Operação de Informação, quando o deputado federal Rubens Paiva foi assassinado e se tornou réu pelo crime. José Antônio Nogueira Belhan responde por homicídio doloso qualificado, ocultação de cadáver, quadrilha armada e fraude processual no caso do desaparecimento do deputado federal em 1971. Ele foi comandante do DOI no auge das prisões e torturas aos opositores do regime. Também integrou o Centro de Informações do Exército, núcleo de inteligência ligado ao gabinete do ministro do Exército. Na época, era Orlando Geisel, o irmão do ditador Ernesto Geisel. Desses anos, ele carrega o processo que se tornou histórico na justiça brasileira. Ele responde por homicídio doloso qualificado, ocultação de cadáver, quadrilha armada e fraude processual no caso do desaparecimento do deputado federal Rubens Paiva. Aqui é uma matéria da Fórum, que já foi até comentada aqui hoje, e que o governo gasta hoje 60 mil com a aposentadoria de militares acusados de matar o Rubens Paiva, entre eles o general Belhan. Aí aqui o caso Rubens Paiva, né? Que já está, em parte, contado no filme. Ele era deputado, quando houve a ditadura, ele ficou um tempo fora, depois ele voltou, até que no dia ele foi preso, dia 20 de janeiro de 1971. Essa parte que pega o filme, onde a esposa dele, Eunice, interpretada pelas duas Fernandas, começa a busca pelo marido, que nunca mais apareceu. O que ocorreu nas horas em que o Paiva esteve no DOI-CODE foi denunciado pelo coronel da reserva Armando Avólio Filho. Isso aqui foi revelado pela Comissão da Verdade, instituído no governo da presidenta Dilma Rousseff. Por isso, tanta raiva da Dilma Rousseff. Por isso é que ninguém procura Dilma Rousseff, embora ela hoje seja presidente do BRICS, do Banco dos BRICS. Você não vê uma entrevista da Dilma em lugar nenhum. Os jornais ignoram uma mulher que foi presidente da República, que foi ministra do governo. Bom, é a nossa mídia, não é? Uhum. Ele contou que viu por uma porta aberta o ex-deputado sendo torturado pelo tenente Antônio Carlos Hugues de Carvalho e levou o fato ao comandante do DOI, o então Major Belhan, hoje general. Está vivo ainda. O Major Belhan, então, ficou sabendo do fato. Avólio relatou ao Ministério Público que, ao dirigir-se para a porta para fechar, deparou com o interrogador do DOI, de nome Hux, em seu interior, utilizando-se de empurrões, gritos e ameaças contra um homem que aparentava já ter uma certa idade. Reparei na fisionomia desta pessoa um ar de profundo esgotamento físico. Logo depois, ele decidiu comunicar ao comandante aquilo que estava acontecendo lá. Eu disse, Major, é bom o senhor dar uma chegada lá na sala do interrogatório, porque aquilo não vai terminar bem.
ele ficou olhando para mim e disse: é o Rubens que está lá. A versão de Avólio foi referendada em uma carta deixada pelo coronel Ronaldo José Batista de Leão, ex-chefe do PIC, morto no ano passado. Rubens também já morreu. A farsa. Bom, como o Avólio supôs que a situação do deputado Rubens Paiva, com as torturas que sofreu, não iria acabar bem, e não acabou. Ele morreu, e aí foi montada uma farsa para ocultar o corpo do Rubens Paiva. 3 militares foram instados a ir até um ponto no Alto da Boa Vista, na zona norte do Rio de Janeiro, e atear fogo em um carro para forjar um ataque a eles. Assim por anos, a versão oficial da ditadura foi de que o Rubens Paiva estava sendo transportado de carro de um local para outro quando terroristas pararam o carro e teriam dado fuga ao Rubens Paiva e tacado fogo no veículo. Essa foi a versão da ditadura até a Comissão da Verdade. Ao longo dos trabalhos da Comissão da Verdade no Rio, os pesquisadores obtiveram o depoimento do general reformado Raimundo Ronaldo Campos, que confessou a farsa. Raimundo era capitão e conduzia o tal veículo que teria sido atacado por terroristas que libertaram o Rubens Paiva, que, na verdade, estava morto. Também estavam no carro os sargentos e irmãos Jaci e Jurandir Oschendorf. No depoimento, Campos disse que, em dado momento, sem se lembrar da hora exata, o chefe do setor de operações, que estava de plantão, o chamou e disse: olha, você vai pegar um carro, levar para um ponto bem distante daqui, taca fogo no carro, para dizer que ele foi interceptado por terroristas e volta para cá. Disse que chegou a questionar o seu superior, perguntando: mas por que eu vou fazer isso? Sair daqui até um lugar e tacar fogo no carro. E ele falou: para justificar o desaparecimento de um prisioneiro, no caso, o Rubens Paiva. Belhan, o major a quem o Avólio foi lá comentar sobre o estado do Rubens Paiva e que não fez nada, também chefiou agentes responsáveis por mortes na ditadura, como o tenente-coronel Paulo Manhães. Esse tenente-coronel Paulo Manhães tem uma história curiosa. Quando começou a Comissão da Verdade, ele deu entrevistas ao jornal O Dia e o Globo, em 2014. Ele contou ter feito, em 73, a mando do Belhan, uma operação para... Olha o nível de crueldade, de desenterrar o corpo de Rubens Paiva de um ponto da Praia do Recreio, na zona oeste do Rio de Janeiro. Em seguida, ocultou outra vez os restos mortais. Em 1973, a Praia do Recreio era praticamente deserta. Hoje em dia, não, é bastante ocupada. Depois da repercussão do caso, ele retirou as declarações e morreu durante um assalto, um mês depois dessas entrevistas. Uma morte estranha para uma pessoa que sabia tanto e estava fazendo denúncias tão graves, sofre um assalto e morre. Malhães também ficou conhecido por admitir que ocultava cadáveres e retirava as arcadas dentárias e dedos dos corpos de guerrilheiros antes de jogar os corpos em rios. Assim, os opositores se tornaram desaparecidos políticos após ter sido levados para um cárcere clandestino conhecido como Casa da Morte, em Petrópolis, na região serrana do Rio. Isso aqui, procurem sobre isso, a Casa da Morte, em Petrópolis, o médico Amilcar Lobo, procurem ver o que acontecia na época dessa ditadura que eles queriam fazer voltar e que o dia de amanhã, 8 de janeiro, relembra a tentativa de golpe que eles queriam trazer de volta esses tempos da ditadura. Ou alguém acha que eles iam dar um golpe e não iriam fazer exatamente o que faziam antes?
Pois é, Melo, o Oi. ex-presidente Jair Bolsonaro, né, a gente está falando, ele que está para ser denunciado, né, assim esperamos, por tentativa de golpe, mas a gente está falando de um ex-presidente que, enquanto deputado, não só cuspiu no busto do Rubens Paiva, elogiou a ditadura, como na votação do impeachment da Dilma Rousseff, invocou o nome do Carlos Alberto Brilhante Ustra, tido como o maior torturador da ditadura militar, né? Ele fala em memória de Carlos Alberto Brilhante Ustra, no terror de Dilma Rousseff, quando ele vai votar pelo impeachment, né? Então é desse tipo de pessoa que estamos falando, né? Pessoas que louvam um período onde militares faziam isso aí que está nessa tela que o Melo está descrevendo, né? Eles não só torturavam e matavam, como eles ocultavam cadáveres com requintes cruéis, macabros, retirando a arcada dentária, retirando a ponta dos dedos, para as pessoas não serem identificadas. Então, é uma dupla, uma tríplica violação, né? Não é só a tortura, não é só a morte, não é só a ocultação de cadáver, é tudo que se faz até depois da pessoa morta. Violando o corpo. Violando o corpo, para que sequer os seus familiares tenham o direito de saber que seu ente querido morreu. Né? Já é cruel você saber que seu ente querido foi assassinado pelo aparelho repressor, mas eles eram tão cruéis que faziam de tudo para que, se os cadáveres fossem encontrados, não fossem sequer identificados, né? E impediam, assim, até mesmo o luto dos familiares, né, Melo? Pois é, e no caso do Ustra aí, ele não é acusado de ser torturador, ele é condenado pela justiça por ser torturador. Então, ele foi julgado e condenado como torturador. Então, quando você faz o elogio de um torturador condenado pela justiça, você está cometendo um crime, que foi o que o Bolsonaro fez na Câmara dos Deputados, e se tivesse sido cassado e tornado inelegível ali, muito da desgraça que nós tivemos depois, nós não teríamos. Inclusive, os milhares de mortos a mais que tivemos na pandemia por causa da condução criminosa dele da pandemia. Mas, inclusive, esse general Belém, ele está sendo ainda julgado até hoje por causa disso. Pelo desaparecimento, é considerado que a anistia não cobre, porque a anistia perdoa crimes passados. E como o corpo ainda não apareceu, o crime continua, o crime está ainda em ação. Então, por isso, ele está sendo julgado. Agora, aqui, o processo aberto em 2014 contra ele e os militares, contra o Belém, né, que virou general, e os militares Rubem Paim Sampaio, Raimundo Ronaldo Campos, Jurandir Oxendorf Souza e Jaci Oxendorf Souza, se constituiu no primeiro caso de homicídio no judiciário brasileiro contra militares por crimes cometidos na ditadura. E a denúncia feita contra o general tem como pilar de acusação depoimentos obtidos por outros militares que eram seus subordinados naquele tempo. Quando Belém foi convocado a depor pela Comissão Nacional da Verdade em 2014, Bolsonaro, e aqui é mais uma vez a ligação do Bolsonaro com a tortura e no caso aqui, com o desaparecimento do Rubens Paiva, o Bolsonaro saiu em sua defesa e declarou ao jornal Folha de São Paulo na ocasião: o apelo que faço é para que o general possa falar o que ele bem entender e não fique preso só ao Rubens Paiva. O que o Bolsonaro queria era botar o nome da presidenta Dilma Rousseff, na época, presidente da República, no caso, entendeu? E aí o Bolsonaro, que já tinha empregado lá a esposa do Belém e que aqui o estava defendendo, aqui um relato do Chico Paiva, neto do deputado Rubens Paiva, em 2014, durante a inauguração de um busto do Rubens Paiva na Câmara dos Deputados, Bolsonaro saiu gritando em direção à família do deputado e disse: Rubens Paiva teve o que mereceu, comunista desgraçado, vagabundo. Ele acrescentou que o então deputado também cuspiu no busto. Veja bem, o Rubens Paiva era um colega, era um deputado, né?
quer dizer, chamar o cara de colega, qualquer um de colega do Bolsonaro é uma ofensa. O Rubens Paiva não foi colega do Bolsonaro. Primeiro que foi épocas diferentes e jamais poderia ser. E aqui nós temos que nos lembrar desse fato, a Comissão da Verdade. O Leandro Yamin aqui escreveu sobre o filme Ainda Estou Aqui uma única nota. Dilma Rousseff, obrigado pela Comissão da Verdade, por tanta coragem e dignidade para mexer onde o Brasil nunca mexeu. E aqui o Marcelo Rubens Paiva, filho do Rubens Paiva, autor do livro em que se baseou o filme, retuitou a postagem do Leandro Yamin e escreveu: tenha dito, por conta da Comissão da Verdade, tive elementos para escrever o livro Ainda Estou Aqui, e agora temos esse filme deslumbrante. E Dilma pagou um preço alto pelo necessário resgate da memória. E eu quero encerrar este Fórum Mídias de hoje com esta imagem aqui, da presidenta Dilma Rousseff depondo na ditadura, diante dos tribunais militares. Ela, altiva, e os que a interrogavam escondendo o rosto. É isso, a ditadura. Pois é, essa foto é muito forte, muito simbólica e muito oportuna para esse momento, Melo. Muito bom. É isso. Muito obrigado, Melo. Estava aqui ouvindo o seu relato, muito importante. Muito importante ser isso no Fórum Mídias. Gente, Fórum Mídias, ele também tem a sua versão gravada, que entra à tarde. Então, se vocês puderem ajudar a disseminá-lo, é muito importante, especialmente para os jovens terem contato com essas informações, das quais eles são privados, como disse o Melo lá no começo do seu comentário, pela mídia brasileira, que esconde, né? Aliás, Renato Rovai fez ontem um Fala Rovai, falando da Globo, que promoveu a ditadura, celebrando a vitória do filme sobre o Rubens Paiva, e aí eu acrescentaria ao que o Rovai disse. Não é só que a Globo foi uma das principais promotoras da ditadura. A Globo, como empresa, foi a maior, sem dúvida nenhuma, beneficiária econômica da ditadura militar. Só foi fundada porque foi permitido, né? E aí assaltou a TV Excelsior, que era da família Moreira Salles, né? Moreira Salles era, né? O dono da Paner. Existe, aliás, um ótimo livro chamado Pouso Forçado, que é sobre como os militares fizeram para tomar todos os bens, né, desta família, como foi a destruição, né, a destruição pelo regime militar da Paner e de todas as empresas ligadas àquele grupo econômico na época, o que beneficiou diretamente a Globo. Essa é a verdade. É isso aí, então, Antônio Belo. A gente sabe. No prêmio da Fernanda Torres tem um pouco da Dilma Rousseff. E isso não é lembrado pela mídia. Aliás, como eu estava falando antes, tentam apagar da memória do povo a Dilma Rousseff. Como tentaram fazer com o presidente Lula, né? Que ele não só foi preso, como proibido de dar entrevista, só depois do fato consumado é que permitiram. Eles querem afastar as lideranças. É isto. É isso aí, então. Até amanhã, pessoal. Até amanhã, meu caro amigo. Valeu, Melo. Até.